de smart contract, assim, acho que primeiro é olhar como sendo essa ferramenta de programabilidade, né? Porque quando eu estava descrevendo aqui a blockchain, que a gente estava fazendo os registros das transações, é simplista pensar em só transferências, né? Eu dei o exemplo aqui, vou fazer um registro de que Fernanda mandou dinheiro para Fábio, isso é só uma calculadora, mais e menos de um lado e do outro. Isso é o que a blockchain do Bitcoin introduziu. Agora, o que a blockchain da Ethereum introduziu com contratos inteligentes é realmente você conseguir não só registrar, mas adicionar lógica de computação dentro de um bloco. Então você deixa de pensar em mais e menos como uma calculadora e você pensa em Cs, né? Então, se algo acontecer, enviar dinheiro para a Fernanda. Se tal coisa acontecer, enviar dinheiro para a Flávia. Então, é uma complexidade de coisas que você pode fazer muito maior e muito abrangente, assim, do que só transferências um para um. Então, o que blockchains de smart contracts introduz é isso, é você conseguir ter lógica de computação, realmente computadores rodando dentro de blocos da blockchain, sem perder todas as outras propriedades, né? Sem perder as propriedades de rastreabilidade, mutabilidade, mas com isso de lógica. E aí aqui é um espaço super amplo para se pensar, né? Como utilizar smart contracts, o que isso desbloqueia pra gente em termos de diferentes modelos de negócios, assim. É realmente tudo que pode ser programado, o smart contract é agnóstico, né? As regras, assim, são os humanos que vão definir as regras ali. Então, no nosso caso aqui, a gente programou em smart contracts todas as regras que são relacionadas ao TDIC, a um contrato de cessão, critérios de elegibilidade, cascata. Então, assim, tudo que um contrato inteligente ele pode fazer é deixar tudo auto-executável e auto-programado, né? Isso é diferencial, sabe? Eu acho que isso é o diferencial de tudo. É como pensar a tecnologia como tecnologia e, de novo, né? Não só sobre ativos e especulação, sabe? É você pensar, e aqui esse convite a todas as empresas que estiverem ouvindo a gente, assim, olhar para dentro dos seus próprios modelos de negócio, quais são todas as regras que tem dentro e que fariam sentido ser automatizadas via smart contract, sabe? Que fariam sentido ter isso on-chain, que fariam sentido isso se transformar em código. Então, é bem amplo, assim, de casos de uso, porque a gente pode olhar para dores diferentes e como colocar essa ferramenta em determinados setores, né? Aqui na LIC a gente está olhando para o mercado de crédito, para antecipação de recebíveis, e aqui a gente mostra aqui a tecnologia e como a gente pode usar para solucionar essas dores, assim. Então, a utilidade disso é extremamente abrangente, assim, dependendo do caso, sabe? E eu acho que tem propriedades diferentes que possam ter melhor fit com setores diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente falou de eficiência de custo. De repente, quando a gente está falando de crédito de carbono, por exemplo, ali é muito interessante o fato da rastreabilidade, sabe? Pensar em cadeia de suprimentos. É sobre rastreabilidade. Então, tem diferentes propriedades da blockchain que façam mais ou menos sentido dependendo do setor que estiver utilizando, assim. E é olhar sobre isso, né? O Banco Central, por exemplo, está construindo a própria blockchain, como você falou do Drex aqui, e é uma blockchain permissionada. Então, ela tem algumas características diferentes do que uma blockchain despermissionada. Mas ainda assim, o caso de uso em que a blockchain vai colocar aqui, no caso do Banco Central e do Brasil, eficiência de custos, padronização, então se encaixa, sabe? Se encaixa. Eu acho que é moldar, assim, dependendo do modelo de negócio, como que introduzir a tecnologia.